Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Bem-vindos a mais uma classe da nossa escola bíblica. Os irmãos aí que nos acompanham, amigos, visitantes. Começando agora a nossa transmissão. Irmãos, como de costume, vamos esperando os irmãos aqui encontrar a nossa classe, vamos compartilhando, eu vou compartilhar aqui o link e peço a paciência aí dos que vão entrando já na transmissão. Hoje pela manhã estivemos prestando culto ao Senhor, infelizmente a transmissão, tivemos um problema ali com a transmissão ao vivo, mas já estamos, o conselho, nós já estamos trabalhando aí para adquirir uma câmera, um webcam com mais qualidade, mas que fique fixa lá na igreja, né, no espaço do culto lá. E a gente vai estar vendo se eu vou estar fazendo uma pesquisa para a gente tentar adquirir aí um material bom. Mas como eu falei no grupo da igreja, do WhatsApp, se algum irmão tiver alguma câmera aí, às vezes está encostada, que a gente possa utilizar e quiser emprestar, até a gente conseguir um material, a gente também fica muito grato aí. Geralmente a gente tem usado celular, né? Aqui eu estou usando o meu computador, notebook. Geralmente na igreja a gente usa o celular, mas não é o ideal, né? O celular, às vezes o irmão não pode ir, que tem um celular adequado, que já está configurado, e acaba que também tem um desgaste ali. Se ficar um material fixo ali é melhor. Então a gente pensa em fazer isso aí. Certo, irmãos? Mas vamos seguindo aí, né? Hoje perdemos aí a nossa transmissão, mas vamos tentar melhorar cada dia. Eu já compartilhei o link. Os irmãos, quando forem entrando aí, me digam só se o som está ok. Quem for entrando aí, só me informe aí se o nosso som está funcionando ok. Geralmente eu estou usando o meu computador, notebook. Geralmente na igreja a gente usa o celular. Manat já. Mas não é o ideal, né? O celular, me informe, o irmão não pode ir, que tem um celular adequado, que já está configurado, eu organizar aqui, caso acaba que também tem um desgaste ali, se ficar um material fixo ali é melhor. Então a gente pensa em fazer isso aí. Irmãos, hoje nós vamos tratar do tema da transmissão do pecado, né? A questão do pecado original, que é uma doutrina cristã, doutrina bíblica, né? E que nós cristãos adotamos, né? Cremos nessa verdade bíblica. Então hoje nós vamos tratar dessa questão da transmissão do pecado, ou também muito conhecida essa doutrina do pecado original. Né? Explica com certeza aí toda a mazela, a maldade do mundo. Para nós cristãos, nós explicamos e entendemos à luz da realidade de que o homem não era assim originalmente. Então nós não pregamos que o homem sempre foi moralmente mau, né, caído. Então a nossa explicação é que o mal no mundo é moral, é consequência da queda, é consequência do pecado. Então nós explicamos assim, cremos assim, de acordo com a palavra de Deus, né? Então o mal vem do coração dos homens, né, que são caídos em Adão. Então teve o primeiro pecado, esse pecado é transmitido, né, à descendência, de tal maneira que o homem nasce em pecado, e é dessa origem, né, do coração corrupto caído, é do coração caído dos homens corruptos que vem todo o mal, a mazela que está no mundo. Ok. Obrigado, irmã Nath. O som está ok. Tudo bem. Porque não adianta, a gente às vezes está fazendo a transmissão e se não tiver ok o som, a gente acaba
perdendo, né? Não chegando no nosso objetivo. Cinco minutos aí de transmissão. Vamos orar, irmãos. É o tempo dos outros irmãos irem chegando. Eu vou colar o link aí também no chat. Quem puder compartilhar lá no grupo da igreja, fica à vontade, ou em outros grupos. Compartilhando aí o link. Deixa eu ver aqui, só mandar uma mensagem aqui para os irmãos. Ok, vamos orar então. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado, exaltado, bendito seja o nome do Senhor em toda a terra, por mais um dia teu, por poder te servir, te adorar na beleza da tua santidade. Queremos te bendizer, Senhor, por mais uma oportunidade de te exaltar. Reconhecemos que somos pecadores, filhos de Adão. Sem ti nada podemos fazer. Precisamos da tua palavra, do teu Espírito. Nos abençoa, Pai, nos transforma. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo em toda a terra. Abençoa esse momento de aprendizado aqui também. E que o Senhor se agrade em usar essa lição, esse momento, para edificação, ó Deus, daqueles que vierem ouvir, que estarão ouvindo aqui online, e também aqueles que ouvirão depois. O Senhor se agrade em abençoar, em iluminar, em falar aos corações. Que possamos aprender, ter o desejo de aprender, enfrentar, ó Deus, às vezes são temas difíceis, mas que possamos nos esforçar para compreender a tua verdade. Claro que dependemos do Espírito também, que o Senhor nos auxilie ao que pedimos. Te agradecemos também, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, irmãos, já oramos aí. Vamos começar então nossa classe. Material aí já citado, especialmente o livro do pastor Paulo Anglada. Eu também tenho aqui, vou trazer aqui, na verdade, uma lembrança, né, que é da época do meu seminário, esse material aqui, que é a Teologia Sistemática de Luiz Berkhof, né? Esses estudos que temos na Confissão de Fé são estudos sistemáticos, né? É uma teologia mais sistematizada em temas, né? E é muito interessante ver, né? E eu, observando aí esse livro do pastor Paulo Anglada, que eu estou usando aí como base, mas que ele realmente, como presbiteriano, esse material aqui foi muito usado, a sistemática de Berkhof ainda é nos seminários, e que vê exatamente como o pastor Paulo Anglada ele bebeu, né? Ele leu aí e citou também grandemente o teólogo, acho que é holandês, Luiz Berkhof, teólogo reformado, e nós aí acabamos, né, nos encontrando aí na mesma fonte. É muito bom, muito interessante ver isso. Mas vamos então ao texto da confissão, depois ao texto bíblico. Capítulo 6 estamos, né, da queda do homem, do pecado e do seu castigo. Vamos ler a seção 3, no final vou citar a seção 4, mas nós vamos tratar hoje do tema da transmissão do pecado, da imputação, né, que é um termo teológico, é um termo bíblico, a imputação do pecado. O que é isso, né? Nós vamos ver hoje. Então a confissão de fé ela diz o seguinte: sendo eles o tronco de toda a humanidade, né, os nossos pais, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, veja a unidade como uma planta, uma árvore, né, que cada ramo está conectado. Então eles eram o tronco de toda a humanidade, da qual nós somos os ramos. Sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. O delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. O que é isso, né? Essa transmissão, a imputação.
Então, o delito do pecado de Adão foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Então, o pecado foi transmitido à posteridade, que procede de geração ordinária, ou seja, pela união de homem e mulher, né? Pela relação íntima de homem e mulher, geração ordinária. Nós nascemos, os anjos não, Deus criou imediatamente os anjos, eles não se reproduzem, né? Os seres angelicais não se reproduzem. A humanidade não, veio de um tronco, de uma unidade, como uma árvore que tem os ramos. Então, há uma unidade da raça. De um só Deus fez toda a raça humana, de um casal, né? Deus fez toda a raça humana. Então, há uma unidade, sim, né? Da raça, da humanidade, e nós compartilhamos aí originalmente da imagem de Deus, depois dessa imagem caída, né? Que é o que nós vamos ver aqui hoje também. Salmo 51:5, Davi falando aí, ele pecou, né? E aí naquela confissão famosa, no Salmo 51, no verso 5, Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então, desde bebezinho, né, já nasceu, já reconhece que nasceu na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o bebezinho já, a imputação do pecado já no bebê, de tal maneira que nós já nascemos mortos em delitos e pecados, já nascemos culpados com o pecado de Adão. O bebê, antes de poder nascer e pecar, praticar o pecado, ele já recebe a culpa, a imputação, né, e nasce com a natureza já, não é a natureza original, né, que Deus criou. Gênesis 5:3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então, Adão foi feito segundo a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Mas já Sete, ele é feito segundo a semelhança de Adão, né? E aí, já uma semelhança, uma imagem, a imago Dei, a imagem de Deus, já caída, né? Então, ele vai refletir essa imagem, né, do seu pai Adão. João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, né, nós somos nascidos da carne, né, de uma natureza caída, né, do estado de queda, de pecado. Então, assim nós entendemos o porquê que o homem já se desvia desde a tenridade, né, desde a criança já pratica ali a rebeldia, né, o egoísmo, o pecado, já está ali. Irmãos, então vamos seguindo aí. Esse material, como eu já tenho dito, é extraído lá do livro, né, do Imago Dei, Reverendo Paulo Anglada. Então, ele é a fonte aí da base da lição. Tem outros materiais que eu consulto, mas o texto ali são citações ali do livro, né, é extraído do livro. Eu apenas, também algumas coisas ali, eu coloco em outra ordem, né? Se você for ler o livro, algumas coisas eu estou colocando na ordem da confissão. Às vezes o livro parece não seguir exatamente a ordem da confissão. Então nós já tratamos da questão da origem do mal e do pecado, a queda. Então, irmãos, a questão do mal no mundo, o mal, ele tem uma origem moral. O mal, ele é uma questão dos seres racionais, morais, anjos e homens. É uma desobediência à lei de Deus, uma falta de conformidade com a lei de Deus. E isso afetou, a terra foi feita maldita, isso afetou a terra, né? Isso abalou a terra, a criação. Ela foi colocada debaixo desse estado de vaidade. Mas o mal, o pecado, é a transgressão da lei de Deus, transgressão da lei. E isso vem de onde? Do coração corrompido. Qual é a origem do mal, do pecado? Né, das mazelas do mundo. Isso vem do coração do homem. Lá no Gênesis, antes do dilúvio, Deus olhou e viu que todos os pensamentos do homem eram
sempre voltados para o mal. Então toda aquela violência, toda aquela maldade, todo o pecado, ele tem origem nessa questão espiritual, moral. Né? E Jesus vai dizer que os males vêm do coração, né? O adultério, assassinato, os pecados, eles têm origem no coração do homem. Mas uma questão bíblica interessante também, que nós precisamos entender, é a questão de como é que esse pecado é transmitido. Porque Adão pecou. O que é que eu tenho a ver com Adão? E nem todos concordam que o pecado de Adão foi transmitido. Socinianos, pelagianos, pessoas que interpretam a Bíblia em linhas de interpretação, que entendem o homem, né, que estudam a antropologia, o que é o homem, nem todos concordam que o pecado de Adão foi transmitido, não. Que foi imputado, que a culpa de Adão é nossa, que ele era nosso representante. Por que a culpa de Adão é imputada? Porque, diferente dos anjos, que cada anjo teve que enfrentar a tentação. Pecar, cair ou ficar, né, no estado de lealdade ao Senhor, né, de não queda. Cada um foi tentado individualmente. Porque todos já existiam ali. A humanidade não, ela foi criada de um casal, que não existia ali ainda. Então Deus soberanamente escolheu que o teste da humanidade seria através de um representante, de um bom representante. O fato de Adão ser nosso representante não foi ruim. Foi da sabedoria de Deus. Ele tinha todas as condições de não pecar. Ele tinha uma condição ótima, o jardim, uma auxiliadora. Ele não tinha pecado. E ele era nosso representante ali. Então, como é que esse pecado vem de Adão para nós? Se nós não estávamos lá? Como é que explica que todos pecaram? Que a humanidade toda está em pecado? Como é que explica que não há um justo, nenhum sequer? Como é que explica isso? Porque a gente olha para a humanidade e vê que o pecado, o mal é universal. A Bíblia diz, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Todos são pecadores. Como é que explica isso? Como é que é transmitido esse pecado? Será que cada um individualmente, sem conexão nenhuma com Adão, é que se corrompe isoladamente e assim todos se corrompem? Ou isso tem alguma coisa a ver com o pecado original? Então a nossa aula ela visa tratar desse tema, transmissão do pecado e da culpa. Então a Bíblia e a experiência humana, a observação, deixam claro que o pecado é um mal universal. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o mundo revela que há um Deus criador, há um Deus bom, que fez todas as coisas muito bem, mas o mundo também revela morte, miséria, guerras, fome, todo tipo de tragédias, né, que nós vemos aí no mundo, deformações, corrupções, desvios, degradação física e moral, né, doenças, enfermidades, né, então o mundo revela isso. E de onde vem, né? Como é transmitido isso? Então, existem conceitos equivocados que negam essa depravação da humanidade. Tem pensadores, grupos de pessoas, pensamentos, filosofias, antropologias, que negam que o pecado é uma transmissão do pecado. O pelagianismo, o evolucionismo que não crê, né, no surgimento da humanidade via, né, uma criação de Deus, um casal original. Então, eles não entendem que há o que ser transmitido, né, que há uma representatividade em Adão. Então, para o pelagiano, por exemplo, o pecado não é transmitido. Todo mundo vem neutro. Nem bom nem mal. Todo homem nasce neutro. E embora o evolucionismo não crê na criação, mas geralmente o humanismo, a evolução, diz que o homem é um papel em branco, é uma tábua rasa. O homem vai ser o que o meio fizer dele.
Ele não tem uma natureza fixa que Deus fez. E nós cremos que Deus fez o homem com uma natureza fixa, boa originalmente, agora caída. Então o homem não é um papel em branco, ele já nasce depravado, corrompido, morto. Certo? Então é isso que a Bíblia revela para nós. Então, para os evolucionistas, não há queda, né? Não há pecado, né? O homem está evoluindo, então não há padrão, não há moralidade, né? Então o mal é porque ele ainda não evoluiu bastante. O mal existe porque o homem está evoluindo ainda, né? E esse homem pode ser moldado, pode ser mudado pelo meio, por filosofia, por políticas. E nós, irmãos, não cremos nisso. Nós cremos que o homem tem uma natureza que agora está depravada e que só Deus pode mudar, salvar esse homem e transformar esse homem. Então, nem todos concordam com a ideia de transmissão de pecado, né? Do pecado original. E muitos cristãos, às vezes, nem estudam, nem aprendem sobre isso. E muitos pressupõem, e como o pelagianismo aí, o arminianismo, que a queda não afetou completamente o homem. Mas ele ainda pode, por natureza, fazer escolhas boas, né? E nós cremos que não, que o homem está caído em pecado. Unidade numérica da raça, né? Então aí tem alguns teólogos aí, né? Tertuliano, Agostinho, outros, né? Que dizem aí, falam de uma unidade numérica. Toda a raça humana estaria de maneira seminal em Adão, né? Alguns dizem, irmãos, que todos estavam ali nos lombos de Adão, né? Como se alguns entendem isso mais biologicamente, mais geneticamente, né? E todos estavam ali em Adão, não apenas representativamente. Então, mas eu não estava lá. Então, esses teólogos que pensam assim, não, você estava assim, nos lombos de Adão, como que na genética, ali, fisicamente, no corpo, né? Esse tipo de gente crê na divisão ali, que o filho leva um pedaço do pai, isso vai tipo repartindo, né? O traducionismo é uma teoria que pensa muito assim. Eu aprendi isso aqui no seminário, né? Eu estava no seminário. Mas geralmente eu sou inclinado a ver mais, não isso assim, geneticamente, fisicamente, mas por imputação, que a gente vai ver mais na frente na aula. Ele era nosso representante. Mas é claro que, potencialmente, nós estávamos em Adão, né? E na mente de Deus já existíamos, claro. Deus nos criou no tempo, né? No tempo que Ele determinou que viéssemos ao mundo. Então, esse pessoal que diz que a humanidade toda estava ali em Adão, diz, então ele não pecou sozinho, mas todo mundo estava nele. Essa teoria é conhecida como realista, visto que todo o gênero humano teria realmente pecado em Adão, né? Então, essa questão tem muitas teorias, né? Essa questão, a Bíblia fala disso, que por meio de Adão todos pecaram, mas como é que é esse entendimento? Tem muito de arrazoado teológico, né? De ter algumas teorias. Então, a gente tem que ver o que é bíblico, existem essas teorias e nos apegar àquilo que é bíblico, né? Principalmente. Então, transmissão natural. Alguns pais da igreja e muitos teólogos modernos explicam a pecaminosidade da raça humana em termos meramente naturais. Para eles, o pecado de Adão foi transmitido por geração natural. Adão teria comunicado à sua descendência o seu próprio estado corrompido. Então, Adão teria transmitido a sua imagem, agora não era mais uma imagem de Deus perfeita, mas corrompida. Então, isso seria transmitido, né? Porque, na verdade, alguns creem, o traducionismo, que a alma é transmitida. Não só a parte física do homem. E alguns que creem que quando há a união de homem e mulher, os gametas ali masculinos e femininos, Deus cria o espírito ali em algum momento, depois da concepção. Então esse espírito é criado e aí o pecado é imputado e esse ser então fica debaixo de culpa e morte. Mas alguns entendem que isso é transmitido naturalmente, a imagem, a imagem caída agora, né, seria transmitida.
Alguns entendem assim. Temos aí outro ponto, aí, a imputação mediata. Imputação mediata é a explicação defendida por Placeus na França, depois adotados por teólogos na Nova Inglaterra. Então, segundo essa teoria, a culpa foi imputada em virtude de sua própria depravação, herdada de Adão por geração natural. Isso implica que a raça humana não nasce depravada por ser culpada em Adão, mas é considerada culpada por causa de sua própria depravação. Então é um negócio meio estranho, né? A humanidade herdou a corrupção e não a culpa de Adão. Né? Mas nós cremos, eu creio, a visão reformada, nós vamos aqui, creio que a culpa foi imputada. Imputar, irmãos, é colocar na conta, é considerar, ele era nosso representante. Então, o que é que eu tenho a ver com o erro de Adão? Então é uma ideia judicial, que como ele era o nosso representante, então isso é colocado na nossa conta. E isso é importante para entender a salvação também. O que é que eu tenho a ver com os méritos de Jesus na cruz? Ele que foi justo, ele que morreu. Mas isso é imputado na conta daquele que crê. E ele é considerado justo, o crente, por causa da justiça de Cristo. Então, se nós não entendemos a imputação de Adão, como é que a gente vai entender a imputação da justiça de Cristo? Então, esse conceito de imputação, esse conceito judicial, esse conceito bíblico tem que ser compreendido. Nós vamos tentar, né, entender aí, à medida que a aula desenrola. Antes de entrar aqui, vamos ver se a transmissão está ok, se continua transmitindo. Graça e paz aí, os irmãos que chegaram. Irmã Helder, presbítero Isvanildo, irmã Terezinha, boa noite. Vamos seguindo aqui. Então, como é que a teologia reformada entende, irmãos, essa questão? Né? Das duas maneiras. O pastor Paulo Anglada coloca lá no livro dele, ele cita lá. Há uma questão natural, há uma relação natural, nós somos uma raça, de Adão veio toda a raça humana, mas há também uma questão legal, de questão de justiça. Do ponto de vista natural, Adão é o pai de toda a raça humana. Nós descendemos dele. E de alguma maneira herdamos sua natureza corrompida. Então a natureza que nós recebemos como filhos de Adão não é mais aquela natureza perfeita ali antes da queda. Todo ser humano já nasce com a natureza pecaminosa, inclinado para o mal, com a imago Dei corrompida. Herdamos naturalmente essa condição de nossos primeiros pais. Entretanto, essa não é a única relação de Adão com a raça humana. Além da relação de pai da humanidade, Eva de mãe, também ele era um representante legal ou federal, num pacto. Adão estava num pacto e ele era nosso representante. A nossa política, né, é mais ou menos assim, você elege alguém, ele lhe representa lá. Se ele for um bom representante, todo mundo ganha. Se ele for um mau representante, todo mundo perde, se dá mal. Então, essa ideia de representação, essa ideia, a Bíblia mostra que Adão era um representante. Irmãos, isso é uma questão, não é uma questão, é uma questão de fé. A Bíblia revela isso. Não é uma questão de eu querer ou não. Se eu creio na Bíblia, mas eu não concordo. Foi contra a minha vontade. Eu não pedi para Adão ser meu representante. Né? Irmãos, Deus é soberano, Ele é sábio. O que Ele fez foi o melhor. Agora, Adão pecou. E aí, se Adão não tivesse pecado, e ele tinha toda a condição, todo o bem da justiça dele viria para nós também. Todo o bem da sua obediência seria transmitido à posteridade dele. Então havia um pacto com Adão de bênção da obediência e de punição da desobediência. E que não era apenas para ele as bênçãos e as punições. Veja a seriedade da relação de Adão ali com Deus e na questão do pacto. Então, nós entendemos que o estado de pecado em que nasce todo ser humano, nós entendemos isso também por uma questão legal. Isso é imputado à raça humana como consequência da transgressão de Adão no pacto de obras. Isso é colocado na nossa conta, a culpa de Adão, do pecado original.
Então, a raça humana é depravada, tem uma natureza depravada, nasce morta com a natureza depravada, sim. Né? Mas o pecado de Adão é colocado na nossa conta também, certo? A culpa daquele pecado, né? E essa depravação ali, essa culpa, é que produziu a nossa depravação, é a fonte. A fonte de toda a queda, a depravação de toda a raça, veio de um homem. Isso mostra a seriedade do pecado, né? A extensão do pecado, a sua maldade, a sua malignidade, e nos faz ver mais ainda como o pecado foi terrível, né? A queda, como o pecado é terrível. Claro que essa depravação também resulta em culpa, né? Uma culpa adicional que é levada em conta. Né? No estado de pecado em que nasce toda a descendência de Adão. Então, assim, tem o pecado de Adão e a humanidade nasce corrupta em pecado, ela também acrescenta a sua culpa, né? Então, não é só a culpa de Adão. Tem a culpa de Adão, que é colocada na nossa conta, e tem os pecados pessoais. Então, o homem nasce morto, nasce culpado, por causa do pecado original. Né? Romanos, nós vamos ler mais na frente, mas Romanos diz: o julgamento derivou de uma só ofensa. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Romanos 5, 16 e 18. Então, por um só pecado, lá, o pecado lá da quebra do pacto, comer do fruto, veio o juízo sobre toda a humanidade, toda a raça. Nós vamos ver aqui mais na frente agora o conceito reformado da questão da imputação. Nós vamos ver aqui agora, entender um pouco melhor o que é essa imputação. Certo? Vamos seguindo aí. Então, nós cremos na doutrina da imputação. Você tem que entender isso. Você aprende tanta coisa, né? Na escola, nos livros, conceitos. Por que é que não pode aprender conceitos teológicos, né? Nossos filhos vão lá para a escola e aprendem um bocado de nome lá, na biologia, na física, na química, um bocado de nome lá. Decora um monte de coisa. Por que é que não pode aprender uma palavra nova, uma ideia nova, um conceito bíblico, um conceito teológico? Na concepção reformada, o verbo imputar significa considerar como, ter, atribuir alguma coisa a alguém com base em razões adequadas, com uma razão judicial legal de recompensa ou punição. Então, a decisão judicial é questão de tribunal. O juiz bate o martelo e diz culpado, ou então inocente. Então, é uma questão legal, judicial. Certo? Claro que tem uma base, né? Há um porquê disso. Imputar é reconhecer legalmente como é lançar legalmente na conta de alguém. Então, por exemplo, se você contraiu uma dívida no mercado e está devendo, e alguém que tem condições e deseja, né, vai lá e paga a sua dívida na justiça. Então, você não pode pagar de novo. O juiz tem que bater o martelo e dizer: está pago, é justo. Então, esse termo imputação é usado com referência à imputação da culpa de Adão e da justiça de Cristo. Então, essa doutrina reformada, irmãos, é importante para compreendermos a doutrina do pecado, da expiação e da justificação. Então, nós entendemos assim o porquê que o pecado de Adão veio sobre todos. Por causa do pacto, por causa da sua representação. E nós também entendemos como é que a justiça de Cristo, como é que Jesus morreu e eu sou perdoado. Jesus morreu e por que é que eu sou salvo? Se eu sou pecador. Se eu continuo pecador, né? Porque a justiça de Cristo é colocada na minha conta. A minha dívida é paga por Ele. Porque Ele me representa. Eu vou a Ele nessa aliança para que Ele me represente. Ele tornou-se maldito em nosso lugar, responsabilizando-se legalmente por nossa culpa. Ele se apresenta diante de Deus como nosso representante, nosso advogado.
nosso sacerdote, especialmente, né, um sacerdote. Então ele imputa a sua justiça na nossa conta. Então, irmãos, nós continuamos pecadores, mesmo convertidos. Mas diante do tribunal de Deus, nós somos considerados justos por causa da justiça de outro, por imputação. Essa justiça não é infundida dentro de nós para que nós nos tornemos sem pecado, ou plenamente santos ainda. Nós continuamos pecadores. Mas quando Deus olha para nós, Ele vê, por causa da justiça de Cristo, Ele nos considera, Ele nos trata e Ele nos vê de modo justificado. Então, se você não crê no pecado, que Adão existiu, que ele é histórico, se você não crê que o pecado de Adão foi histórico, né, real, se você acha que foi só ali um mito, né, então como é que você vai crer também em Cristo, na justiça de Cristo, na imputação da justiça de Cristo? Então uma coisa depende da outra. A doutrina da imputação está relacionada com a justiça, com a lei de Deus. No sistema judiciário divino há lugar, como já vimos, para o princípio da representatividade legal. Então, geralmente na nossa lei, se alguém roubou e matou, ele que tem que responder, né? Não pode outra pessoa pagar pelo crime de outro, na lei humana, né? É assim que funciona. Mas, irmãos, na lei de Deus, no sistema de justiça divino, pode sim alguém representar outro. Pode sim, isso pode acontecer. O problema é que não tem ninguém fora Jesus que tenha condições de cumprir esses requisitos, de pagar a nossa dívida, que é infinita. Então, a Bíblia nos mostra que Ele nos representou, que isso é justo, que outro pague a minha dívida. Agora é crente, está dizendo que vai para o céu, está salvo, está perdoado. Por quê? Por causa da justiça de Cristo. Não é porque eu sou sem pecado, agora eu não tenho mais pecado. E as pessoas não entendem isso, porque elas não entendem o Éden, elas não entendem Adão, a queda. Então elas não entendem como é que pode isso, né? Jesus, agora o crente é santo, é justo diante de Deus. É chamado santos, né? Porque são pecadores ainda. Então, voltando aí o texto da confissão, para depois avançarmos ainda um pouco, repetindo a leitura, sendo eles o tronco de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procede por geração ordinária. Né? Então, aí é o texto novamente. Tem dois textos que são citados, irmãos, na Confissão de Fé, que falam claramente no Novo Testamento dessa ideia aí. Né? Exige atenção o estudo da Bíblia, do Novo Testamento. Nem tudo é tão simples. Né? Nem tudo é histórico, tem coisa doutrinária, tem coisa que exige atenção. Então Paulo diz em Romanos 5,12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que é que Romanos Paulo está dizendo? Ele está citando Éden, Adão. Ele está dizendo lá que foi por um homem que entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte, então, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão como representante e como filhos de Adão, nascidos, né? Depravados, filhos de Adão, todos pecaram. No verso 15 aí do mesmo capítulo 5, Romanos 5, do 15 em diante, ele vai falar agora de Cristo, né? Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, se pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então, o mesmo princípio. Adão nos representou e a humanidade pereceu, caiu em Adão. Muito mais agora Cristo, o dom da graça em Cristo, foi abundante sobre muitos. Então, morreu Jesus para que muitos vivam.
O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E etc. aí, né? Se pela ofensa, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação. Texto paralelo aí que fala sobre isso é em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, 21 e 22 e o 49. Que diz assim: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pelo primeiro Adão veio a morte, por um homem. Pelo segundo Adão, por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, princípio de representatividade aí. 1 Coríntios 15, 21 a 22. Como em Adão todos morrem, um representante morreu, todos morreram, assim também, né, todos serão vivificados em Cristo, os representados de Cristo. E verso 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Né? Então, irmãos, com relação à transmissão da natureza pecaminosa de Adão por geração ordinária, a sua posteridade, as igrejas reformadas e tal, etc., luteranas, protestantes, em geral concordam. Então, há um acordo com relação ao pecado original em geral. Certo? Perdão, com relação à natureza corrupta. Há um acordo em geral de que a natureza foi transmitida. Mas nem todos concordam com a imputação, que a culpa de Adão foi colocada na nossa conta. Nem todos concordam com isso. Né? Mas os textos aí são muito claros. Né? Os textos aí são muito claros. Nós lemos aí, Paulo diz em Romanos 15, né, que por um só homem entrou o pecado no mundo. Né? Todos pecaram. E também ele disse também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? A morte veio por um homem. E etc. Então, nós cremos que há uma imputação. Evidências bíblicas. Mas onde é que está na Bíblia, pastor? Isso aí não é doutrina de homens, não? Isso aí. Onde é que está na Bíblia que esse pecado é imputado? Né? Onde é que está? A queda, irmãos. Leia Gênesis direitinho. Relato da queda. Leia lá, revisite lá depois Gênesis desde o começo. Certo? Tudo o que foi dito a Adão não era apenas para ele, mas para a sua posteridade. Né? Não somente com relação à queda, mas dominar a criação, procriar, né? Comer o pão com o suor do rosto. Não foi só para Adão isso aí, não. Até hoje está aí. A mulher dá luz com dor até hoje, né? Apesar da anestesia, né? Vai doer, porque tem um pós-operatório. Então, é bem complicado, né? Retirar a dor aí da maternidade. Não sei como é que era antes, mas era menos dolorido antes da queda. E também o cultivar a terra para o homem. A Bíblia também revela que Deus não se relaciona com os homens apenas individualmente. Tem vários textos bíblicos que Deus trata com o homem representativamente. Deus instituiu a família, o Estado e a igreja, né? Onde há ali relações corporativas, representações legais, instituições divinas. Né? Por exemplo, Êxodo 20, 2 Samuel 21, mas tem aqui uns textos que nós vamos ler. Por exemplo, em Êxodo 20, de 5 a 6, no segundo mandamento, Deus proíbe fazer imagens de escultura para adoração. E ele fala o seguinte ali com relação à família. Ele diz, não adorarás, nem lhes dará culto. Gênesis 20, de 5 a 6. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
Irmãos, há uma relação individual do homem com Deus? Há. Mas nós somos seres sociais. Né? Nós somos seres... Né? Nossa primeira identificação é claro que nós somos criaturas de Deus. Nos relacionamos com Deus. Mas também nos relacionamos com a raça, né? Uns com os outros. Em 2 Samuel 21, é dito ali, mostrando a solidariedade da igreja, Estado ali do Antigo Testamento. 2 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Teve uma fome. Aí Davi orou a Deus, consultou a Deus. O Senhor disse a ele, a culpa de sangue sobre Saul e sobre sua casa, porque ele matou o gibeonita. Acho que Saul até estava morto aí já. Veio uma fome, aí Deus diz, tem uma culpa de sangue sobre a nação. Então, irmãos, há uma relação de Deus conosco, individual, mas também existe, nós nos relacionamos com Deus em família, igreja, sociedade. Né? Então, Deus se relaciona com o homem também corporativamente, representativamente. Saul era o rei. Saul pecou, e aí toda a nação sofreu com isso. Entende? Então, temos que entender isso, né? A Bíblia fala disso. Então não é estranha essa ideia de Adão me representar. O Novo Testamento ensina explicitamente essa doutrina. Nós já lemos em 1 Coríntios 15, Romanos 5. O apóstolo Paulo demonstra a doutrina da ressurreição dos salvos com base na doutrina da representatividade de Adão, assim como em Adão, ou por causa de Adão, todos morreram, todos foram considerados culpados diante de Deus. Assim também em Cristo, por causa da representatividade de Cristo, todos os eleitos serão vivificados. Então há uma relação pactual, representativa, de Deus com o homem. Né? Nos versos 18 e 19 do capítulo 5, o apóstolo Paulo afirma de modo explícito que a condenação da raça humana se fundamenta legalmente na ofensa de um só Adão. Assim como a justificação de todos que creem se fundamentam na obediência de um só homem, Jesus. Então, quem não crê em Adão, quem não crê em Gênesis, quem não crê ali no pacto, como é que vai crer em Jesus, entender Jesus como segundo Adão, como representante, como Salvador? Irmãos, Deus se relaciona com a humanidade por meio de pactos, por meio de alianças, por meio dessas relações aí, né, com Adão, agora com Cristo na nova aliança. Então, o modo de Deus operar, ele não perguntou, né? Ele é soberano, ele fez assim, ele é soberano nos métodos de relacionamento com a humanidade. Então, é exemplificado. Em Adão houve o pecado, condenação e morte. Em Cristo, justiça, justificação e vida. Conclusão, para abrir para perguntas aí. O homem não nasce moralmente neutro ou bom. Originalmente ele era santo, justo. Mas hoje não. Né? O bebê, o filho, nós, né, quando nascemos, não nascemos neutros. Então, seu filho, né, nós, quando crianças, seu filho é um pecador, ele é responsável diante de Deus, mas ele é um filho de Adão também, ele herda a corrupção de Adão. Foi transmitida a ele através da geração ordinária, né, como a confissão de fé diz, e por imputação do pecado original. Né, diante do tribunal de Deus, como filho de Adão, somos considerados culpados e somos de fato culpados. Temos a natureza também herdada, depravada, também pecamos. Então o pecado e a culpa de Adão são considerados nossos. Então nossos filhos nascem, e nós, né, nascemos mortos espiritualmente, sem a justiça original, sem o Espírito Santo, né, ali, que Adão tinha antes da queda. E nós somos pecados de nossos próprios pecados. Mas a fonte do nosso pecado está aí. Mas não quer dizer que não temos culpa, porque alguém pode dizer, então se o homem nasce assim, então não tem culpa, Deus não pode punir o homem, condenar o homem. Tem sim por causa do pecado original, por causa desse entendimento
bíblico, né, nos mostra que isso não inocenta o pecador, porque ele também tem os seus pecados. E Deus criou um homem bom. Se ele se corrompeu, foi culpa de Adão e nossa, da humanidade, como humanidade. Então, historicamente, há uma explicação. Mas, irmãos, é o Espírito Santo que vai lhe fazer crer e submeter a isso. Não sou eu, não. Pode parecer loucura, para muitos isso, injusto, mas é o que está revelado na Escritura. O Espírito Santo, se você tem dificuldade, ore a Deus, né? Peça a Deus que lhe mostre isso aí ao seu coração, lhe dê entendimento espiritual disso. Né? Pode parecer loucura, mas é a palavra de Deus, nós cremos nisso. E eu creio que nós cremos porque é o Espírito que nos ilumina, que nos faz entender. E não é injusto. Nós é que vamos querer argumentar, né, que não é justo porque não estávamos ali, mas Deus é soberano, Ele é justo nos seus feitos. Então qual é o problema, irmãos, quando as pessoas não creem e rejeitam essas verdades aí? Qual a consequência? A antropologia o que é? A visão do homem. O que é o homem? Ele é bom, ele é mau, ele nasce bom, ele nasce mau, ele nasce neutro? Posso acreditar no homem? Posso ter fé na humanidade? Vai ter solução natural para o homem, na evolução, na política, na educação? Então nós entendemos que aí está o fracasso das práticas educacionais e psicológicas humanistas e de muitas políticas governamentais socialistas. Porque essas políticas, essa educação, essa psicologia, ela não crê na palavra de Deus, que o pecado vem do coração do homem, que vem da queda, e que o homem pode ser moldado. O homem pode ser como uma folha em branco, como um barro. A sociedade pode forjar o homem por meio de técnicas psicológicas, de educação, de políticas, né? Pode fazer um homem melhor, né? Pode fazer isso, como se a natureza humana pudesse ser transformada por essas coisas, né? E aí isso nega a necessidade, nega a natureza humana, segundo a Bíblia, que não é assim, o homem não é assim, né? Ele precisa entender que a sua natureza ela existe, ela é real, ela está ali, ela não é plástica, né? Ela não é maleável assim, tão maleável assim, e que só Cristo pode mudar o homem. E o homem não necessita, o homem precisa de educação, de políticas boas, precisa, né? O homem precisa, é claro, numa sociedade, né, que seja justa e tenha boas políticas, claro que precisamos, não estou negando isso, não negamos isso. Mas não apenas isso. Não é só, eu criei meu filho, eu paguei a melhor escola, eduquei e depois virou um delinquente, caiu nas drogas. Né? Porque o que o homem precisa, irmãos, é de regeneração, um novo nascimento. Claro que nós não devemos achar, claro que isso depende de Deus, né? Regenerar as pessoas. Isso não depende de nós, né? Nós devemos pregar o Evangelho e tudo, anunciar essas verdades. E é claro que enquanto isso, temos que dar boa educação, temos que dar cuidados, bons exemplos, corrigir. Só que o cristão, irmãos, ele vai fazer isso, mas ele sabe e vai orar e trabalhar para que Deus, que a pessoa possa ir a Deus. Ela possa conhecer o Evangelho. Então, a sociedade hoje ela é construída sobre essas teorias humanistas e aí, muitas vezes, os problemas humanos são tratados desconsiderando o cristianismo, a Bíblia, né? Desconsiderando que o coração do homem está assim por causa da queda, que é do coração corrompido que vem os maus, não é só do meio, não é só falta de educação ou de disciplina.
apenas, né? Pode ser que também seja. E na próxima sessão, que eu não vou tratar aqui, vou só ler, e talvez a gente pode voltar na próxima aula para concluir os slides aqui. A confissão de fé vai dizer: dessa corrupção original, pela qual ficamos totalmente indispostos, adversos a todo o bem, inteiramente inclinados a todo o mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Então, todo o mal de hoje vem dessa corrupção original, que nos indispõe ao bem, que nos inclina ao mal. Então, de onde é que vem o mal? Tem lá o pecado original, Adão, e do coração dos homens, filhos de Adão, corruptos. Certo, irmãos? Então, temos que ter cuidado, né? Eu creio, nós que cremos, e eu que creio nisso, e nós somos crentes na Bíblia, temos que ter cuidado, então, de não ter uma esquizofrenia, né? A gente tem que saber em que cremos, né? Qual a antropologia que nós cremos? Nós vamos crer na Bíblia ou vamos crer que o homem ele é, então, essa tábua rasa, esse papel em branco, que é só fruto do meio e da sociedade, e que a sociedade pode moldar o homem segundo a sua vontade, né? Então eu creio nas Escrituras. Então, nós não justificamos o pecado, né? A Bíblia é muito clara, não há justo nenhum sequer, né? É muito clara a Bíblia. Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, né? Também, deixa eu ver aqui no livro aqui, no guia de estudos. Ele cita aqui, não sei se eu vou achar agora, mas ele cita aqui em Mateus 15, 19, Jesus fala, né? Então, diante de tudo isso, irmão, nós temos que ser despertados para isso aqui, para essa realidade. Do coração dos homens procedem maus desígnios, aí é citado, né? Jesus cita. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, etc. Então, muita gente não percebe que todo esse mal vem do coração corrupto, que vem da queda, do estado caído, vem lá do pecado original. Muita gente não está cego, não consegue ver os seus próprios pecados, né? Está endurecido, não consegue ver que essas coisas são pecados, não despertam para que isso é pecado. E alguns, quando ouvem o Evangelho pela obra do Espírito, são despertados e se arrependem, vão a Cristo. Certo? Então, nenhum filho de Adão, né, nasceu sem essa corrupção. Só um, Jesus, que é o nosso Salvador. Que ele não foi imputado o pecado de Adão a ele pelo nascimento. Vai chegar nesse ponto, não é a aula de hoje. O nascimento virginal, e ele é o segundo Adão. Então só Jesus não herdou a culpa e a corrupção. E ele é o nosso Salvador, ele é o nosso representante. E nós devemos ir a ele para a nossa salvação e redenção. Irmãos, encerro aqui, não sei, eu não vi nenhuma pergunta, acho que não tem, 59 minutos de aula aí, de transmissão, na verdade. Né? Não vi nenhuma pergunta, quero crer que os irmãos entenderam, estão acompanhando aí. Né? Não sei, tem muitos irmãos viajando, não sei também se tem muitos irmãos acompanhando a aula de hoje, mas vai ficar gravado aí, os irmãos vão poder depois assistir e perguntar. Então vamos orar, vamos encerrar nossa transmissão com oração. Vamos orar. Senhor, louvado, bendito seja o teu nome pela tua palavra, por esse momento de aprendizado. Sabemos que não é fácil, há complexidades, exige, ó Deus, dedicação, compreender essas verdades. Mas também, ó Deus, é obra do teu Espírito, está revelado na palavra. Nos ilumina, ó Pai, nos faz entender. Tira as trevas do coração do homem, como o Senhor fez ali na mente de Lutero.
que ele entendeu que a justiça do Senhor revelada no Evangelho é a justiça de Cristo, é a justiça de outro, que nos é imputada. E que o justo vive pela fé, é justificado pela fé. Nos ajuda a entender, ó Deus, o pecado. Porque se não entendermos a queda, o pecado, Adão, o primeiro Adão, não entenderemos o segundo Adão. Assim, nos dá interesse, nos dá clareza, nos ajuda a buscar entendimento desta verdade. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, boa noite, Deus abençoe, né? Prazer ter os irmãos aí nos acompanhando, que Deus dê graça a cada um e abençoe ricamente. Amém. Vou encerrando aqui.